98 a 99% dos organismos são constituídos por hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Os 1 a 2% restantes são constituídos por sódio, potássio, magnésio, cloro, cálcio, fósforo e enxofre. O mapeamento do código genético, conhecido como DNA, é provavelmente o avanço científico mais importante do novo milênio. Em 26 de junho de 2000, o presidente Clinton e um grupo de cientistas de renome mundial apresentaram o primeiro mapa genético da molécula de DNA humano. Os cientistas descobriram um mapa de 4 bases de DNA que carregavam a capacidade de sustentar a vida. O DNA humano contém 23 pares de cromossomos, compostos de 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono e seus equivalentes ácidos. A chave para traduzir o código do DNA em uma linguagem significativa é aplicar a descoberta que converte elementos em letras hebraicas. Com base em seus valores correspondentes de massa atômica, o hidrogênio se torna a letra hebraica Yud, o nitrogênio se torna a letra Re, ou Ra. O oxigênio se torna a letra Vav, representada por o W. E o carbono se torna a letra Gimel, a letra G. E todos esses elementos juntos formam YHWG. O carbono é o elemento que nos torna seres físicos e terrestres. Substituindo o H final pelo seu equivalente químico nitrogênio, temos então hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e nitrogênio novamente, HNO-N. Essa é uma fórmula para gases incolores, inodoros e invisíveis. Eles formam as letras YHWH, que é o nome do Criador. De fato, nas primeiras descrições de Yahuwah, somos informados de que ele é onipresente e assume uma forma em nosso mundo que não pode ser vista com nossos olhos. Assim, ele só pode ser conhecido através de suas... Bom dia, queridos irmãos. Desculpa aí o atraso. Tive que colocar uma segunda vinheta. Tinha que fechar o portão aqui. Mas estamos aí agora ao vivo para mais um estudo. E hoje a gente vai dar sequência aí no livro de Juízes, tá ok, meus irmãos? A partir do capítulo 16. Então pega a sua Bíblia, se o irmão quiser acompanhar o estudo. Mas antes a gente precisa daquele recadinho, né? Já virou rotina. Deixa o seu like se o irmão gostou do conteúdo. Se não gostou do conteúdo, deixa seu dislike, tá ok? Deixa sua dúvida também depois aí nos comentários, que eu responderei a cada uma com muito prazer, tá ok, meus irmãos? E compartilhe o estudo, ajude a divulgar aí a palavra. Às vezes o irmão pensa, mas ele fica pedindo isso, pedindo aquilo. Meu irmão, é só o que eu peço realmente, é que o irmão compartilhe o estudo. Porque é a palavra que está sendo feita aqui, tá ok? Está sendo falada. E é só o que eu realmente preciso que o irmão faça, tá bom? Que esse aqui é um trabalho de coração. Eu não ganho nada por isso. E é só o que eu peço é que o irmão ajude no compartilhamento. O canal tem caído bastante as visualizações dos vídeos. O irmão gosta muito de, às vezes, uma encheção de linguiça, de notícias de política, notícias do cotidiano, né? Guerras e rumores de guerras. Eu prefiro levar a palavra, tá ok? Na sua totalidade aqui no canal. Aqui a gente não mexe com essas notícias e por isso o canal ainda não chegou a 200 inscritos, o canal ainda não atingiu aí uma boa visibilidade, porque as pessoas não estão interessadas muitas das vezes na palavra.
estão interessados mais em política, em notícias de guerra, conspiração. Por mais que tudo isso seja bom para o nosso entendimento, né, para o abrir dos nossos olhos, mas o irmão tem que colocar a sua força 100% na palavra e menos nas coisas do mundo, tá ok? A boca fala, irmão, do que está cheio o coração. Então, se o irmão está ouvindo demais geopolítica em certos canais, se o irmão está ouvindo demais sobre guerras, notícias conspiratórias, e menos da palavra, é porque aquele canal, a pessoa que está falando, ela tem mais isso no coração, na vida dela, do que a própria palavra do Pai. Então aprendam a valorizar o trabalho daqueles que levam apenas a palavra, porque é só o que importa. Desse mundo aqui, nada importa. Então a gente tem que buscar apenas a palavra, tá ok, meu irmão? Não é obrigado a você gostar do nosso conteúdo, tá ok? É por isso que existe o dislike e os comentários. Mas também, irmão, a gente tem que concentrar nossa força, principalmente nas coisas do Pai, porque é isso aí que nos salva, tá ok? E menos nas coisas deste mundo aqui, porque ele é passageiro. Então, deixado o recado, pegue sua Bíblia, capítulo 16 de Juízes, diz assim: E então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá, e eles o cercaram, e ficaram esperando por ele toda a noite, no portão da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: Pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até a meia-noite, e se levantou à meia-noite e pegou as portas do portão da cidade, e os 2 postes, e saiu com eles, com a barra e tudo, e pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que fica diante de Hebrom. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhes disseram: Seduz-lhe e vê onde repousa a sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo. E te daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. O maldito dinheiro, né? É sempre assim que as pessoas se vendem, pelo dinheiro, pelas riquezas desse mundo. E esquecem das riquezas espirituais, né? E Dalila disse a Sansão: Diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força? E com que tu podes ser amarrado e afligido? E então Sansão lhe disse: Se me amarrares com 7 vimes verdes, que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados à espera junto a ela na câmara, e ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti. Sansão e ele rompeu os vimes, como um fio de estopa que se rompe quando encosta no fogo. Então, quer dizer, para ele aquilo ali não foi nada. E então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: Eis que zombaste de mim e me contaste mentiras. Agora diz-me, rogo-te, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse: Se me amarrarem firmemente com cordas novas, que jamais foram usadas, então serei fraco, e como qualquer outro homem. E Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas o amarrou. E ele disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão, e havia homens deitados em espera na câmara. E ele as rompeu dos seus braços como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão: Até aqui tu zombaste de mim e me contaste mentiras. Conta-me com que tu podes ser amarrado. E ele lhe disse: Se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama, e ela o prendeu com o pino. E ele lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e saiu
com o pino da trave e com a trama. E ela lhe disse: Como tu podes dizer eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes e não me contastes onde repousa a tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. Até que ele contou-lhe todo o seu coração, e lhe disse: Jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu para Deus, desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim. E eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. E então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou os homens e fez com que ele raspasse, né, as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. Perdão. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos e o fizeram descer até Gaza. E o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. E então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon. Dagon era um outro, né, demônio aí barra deus pagão que eles cultuavam, né, o principal dos filisteus. E no estudo do canal que a gente tem aí sobre o panteão cananeu, eu falo inclusive desse demônio aqui, tá, irmãos? Recomendo que os irmãos deem uma olhada aí nas playlists do canal, principalmente a estudos extras. Tem muita coisa interessante lá. E o seu Deus, e para alegrar, pois, diziam: O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois diziam: O nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo. Na nossa mão. E quando o povo ouviu, louvou. Perdão, irmãos. E quando o povo ouviu, só um minutinho, meus irmãos. Uma tosse terrível aqui agora. Continuando. E quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, pois diziam: O nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração dele estava alegre, disseram: Chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional. E ele fez diversão, e eles o colocaram no meio de 2 colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: Permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam. E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Eterno e disse: Ó Eterno, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortalece, rogo-te só mais esta vez, ó Adonai, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus
pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre os quais a casa se colocava de pé, e sobre os quais ele se sustentava, uma com a sua mão direita e a outra com a sua esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores, e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. E então os seus irmãos e toda a sua casa desceram, e a casa de seu pai desceram e o tomaram, e o fizeram subir e o sepultaram em Zorá, e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. No capítulo 17, e havia um homem do monte Efraim, cujo nome era Mica. E ele disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo. E eu a tomei, e a sua mãe disse: abençoado sejas tu da parte do Eterno, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 ciclos de prata à sua mãe disse: dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor, para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mão, e a sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida. E elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica, né, tinha uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. E naqueles dias não havia rei em Israel. Por isso, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita. E ele estava ali de passagem. E o homem partiu para a cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo, onde conseguisse encontrar um lugar, e ele veio até o monte Efraim, a casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: eu sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse: habita comigo, e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 ciclos de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote, e ficou na casa de Mica. E então disse Mica: agora sei que o Eterno me fará bem, ao ver que tem um levita como meu sacerdote. No capítulo 18, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos Danitas buscava para si uma herança para nela habitar. Pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia cabido entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens para seus termos, homens valentes, de Zorá, de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhes disseram: ide, investigai a terra, os quais, quando chegarem ao monte Efraim, a casa de Mica, ali se alojaram. E quando eles estavam juntos à casa de Mica, conheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá, e lhe disseram: quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhe disse: assim e assim tratou Mica comigo e me contratou, e eu sou o seu sacerdote.
E eles lhes disseram: Pede conselho, rogamo-te de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhe disse: Ide em paz diante do Senhor. O Senhor está a caminho pelo qual vós seguis. E então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram o povo de lá, e estava como viviam, de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros, e não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma, e eles estavam longe dos sidônios e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol, e os seus irmãos lhes disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa. E estáis vós imóveis? Não sejais indolentes em ir, e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro e uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali da família dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. E por isso eles chamaram aquele lugar de Mané-Dan, até este dia. E eis que fica atrás de Kiriat Jearim. E dali passaram ao monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. E então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís. E disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um efode e terafins, e uma imagem esculpida e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção e chegaram à casa do moço levita e à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram, e lá chegaram e tomaram a imagem esculpida e o éfode, e os terafins, e a imagem fundida, e o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com 600 homens escolhidos com suas armas de guerra. E estes entraram à casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o éfode e os terafins e a imagem fundida. E então o sacerdote disse a eles: O que fazeis? E eles disseram: Fica em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca e vai conosco. E se para nós pai e sacerdote. E é melhor para ti ser um sacerdote na casa de um homem, ou que seja sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode e os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. E assim eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan, e eles viraram as suas faces e disseram a Mica: O que te aflige, para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizeis? O que te aflige? E os filhos de Dan disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que os companheiros furiosos não se lancem sobre ti, e percas a tua vida. Olha só. Junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram seu caminho, e quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. E eles levaram as coisas de Mica
que havia feito, e o sacerdote que ele o tinha. E chegaram a Laís e a um povo que estava tranquilo e seguro, e eles os feriram com o fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem. E ficava no vale que estava junto a Bet-Reob. E eles edificaram uma cidade e nela habitaram. E eles chamaram, o nome da cidade de Dan, segundo o nome de Dan. E o seu pai, que nasceu a Israel, todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram uma imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, o qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Adonai esteve em Siló. Capítulo 19. Só um minutinho, meus irmãos. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Os outros capítulos são um pouco grandes. Bom, vamos ler o capítulo 19 também. Só um minutinho. Vamos ler o capítulo 19, porque os outros dois capítulos são muito grandes. Não, a gente pode parar por aqui mesmo. No próximo estudo dá pra gente finalizar tranquilo. E o tempo também tá meio puxado para mim hoje, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui, meus irmãos. Uma live bem curtinha, tá ok? É um livro bem fácil de compreender. E no próximo estudo a gente finaliza já esse livro de Juízes, tá ok? E dá sequência aí no próximo livro, se eu não me engano é Ruth. É um livro muito interessante, bem curtinho também, tá ok? A gente pode fazer ele em um estudo apenas. Se o irmão gostou aí, deixa o seu like, tá ok? Se não gostou, deixa o dislike, comente abaixo, ó, qualquer dúvida. É um livro fácil, é apenas um livro histórico, né, com dados aí muito interessantes, para que a gente tenha mais conhecimento, né, dessa época. Compartilhe o estudo, tá, irmão? Se o irmão puder ajudar aí a divulgar o canal, compartilhe o estudo. Que o Pai abençoe a cada um aí, que todos tenham uma quinta-feira abençoada. Um abraço e até o próximo estudo.